Vamos abrir o jogo logo de cara hoje. Quantas vezes quem nos ouve já fez aquela clássica promessa de ano novo de entrar em forma, né? A pessoa faz a matrícula numa academia na primeira semana de janeiro e, quando chega março, o tênis de corrida já está lá acumulando poeira no fundo do armário. Uhum. É uma história quase universal. E um dos materiais promocionais que estamos analisando na nossa imersão de hoje captura exatamente esse sentimento. Exato. Tem uma frase no material deles que diz algo como: janeiro já foi, mas a saúde e o bem-estar ainda continuam sendo prioridade. É um gancho incrivelmente pé no chão. Sim, é muito realista. E é com essa mentalidade prática que damos as boas-vindas a mais uma análise profunda. Hoje, o nosso foco é desconstruir um verdadeiro caso de sucesso no setor de bem-estar. Corpus, que é um centro de saúde integrada localizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E o detalhe é que eles estão celebrando o aniversário de 2 anos com um entusiasmo que, sinceramente, chamou muito a nossa atenção. Com certeza chamou. E o que é fascinante sobre esse caso e que define a nossa missão para esta exploração das fontes hoje é que não estamos aqui para simplesmente fazer a resenha de um espaço de ginástica qualquer. Não mesmo. Tem muito mais por trás dessa fachada. Exatamente. Ao analisarmos toda a documentação disponível, desde os vídeos emocionantes de aniversário, passando pelas escolhas de infraestrutura, até chegar nas capturas de tela das dinâmicas internas do WhatsApp deles, o que emerge é um estudo de caso brilhante. Brilhante e super complexo, né? Um estudo sobre retenção de clientes, criação de comunidade e, claro, gestão de negócios. O nosso objetivo hoje é investigar como um sonho que foi gestado pelo casal Diego e Betânia, lá na cidade de Sacramento, no interior de Minas Gerais, transcendeu a ideia de uma empresa tradicional. E se tornou o que eles hoje chamam com muito orgulho de família Corpus. Perfeito. Vamos entender a psicologia e a estratégia por trás dessa combinação. Uma combinação de planejamento rigoroso, cuidado humanizado e uma equipe multidisciplinar. E para entender como essa engrenagem toda funciona tão bem hoje em dia, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A história de origem, que está muito bem documentada nos registros de aniversário do estúdio, tem tons quase cinematográficos. É verdade. É uma trajetória de muita resiliência. Muito antes de existir a fachada atual em Campo Grande, o projeto já vivia na mente do Diego. O relato mostra um jovem lá em Sacramento que pegava ônibus para estudar educação física em outra cidade. Uma rotina bem exaustiva, inclusive. Nossa, insana. Ele enfrentava essa rotina de abrir academias de madrugada, trabalhar o dia todo e voltar só à noite. E tem um detalhe muito curioso nos documentos. Qual detalhe? O nome Corpus já estava decidido na mente e no coração dele desde essa época de estudante. Mas me tira uma dúvida, baseada na sua experiência. É muito comum vermos profissionais apaixonados pela área técnica, com grandes sonhos, mas que falham miseravelmente ao tentar abrir o próprio negócio, certo? Sim, infelizmente é a regra, não a exceção. Então, como eles conseguiram cruzar esse abismo entre o sonho romântico e a realidade de uma empresa que realmente prospera? Essa é, sem dúvida, a pergunta central quando analisamos o fracasso e o sucesso no empreendedorismo moderno. E a resposta, pelos dados que temos, está nas escalas dessa jornada e na paciência estratégica do casal. Paciência estratégica. Gostei do termo. É que as trajetórias sólidas raramente são linhas retas. Os relatos mencionam uma passagem fundamental por Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ah, sim, eles não foram direto de Minas para o Mato Grosso do Sul. Não. Essa escala no Sul funcionou como um período de amadurecimento tático antes de finalmente chegarem a Campo Grande. E há uma simetria temporal nos registros que revela muito sobre o nível de planejamento deles. Aquela data específica da mudança, né? Exato. A mudança para a capital sul-mato-grossense ocorreu exatamente 5 anos antes do dia em que os equipamentos foram colocados no espaço atual do estúdio. Foi num dia 10 de março. É de arrepiar. Meia década de estruturação silenciosa até o momento de colocar as máquinas no chão. Ou seja, não foi um salto no escuro de jeito nenhum. Longe disso.
E tem uma ironia maravilhosa sobre o momento exato em que a chave girou e eles finalmente abriram. O estúdio abriu oficialmente as portas no dia 1º de abril, logo no dia da mentira. Aham, e eles até brincam nas campanhas sobre isso. Eles dizem que o dia era da mentira, mas a realização era maior das verdades. Sensacional. Mas voltando ao ponto do planejamento que você mencionou. Um dos vídeos institucionais traz uma reflexão muito madura de que apenas o sonho não mantém as portas de um negócio abertas. Essa é uma citação crucial. Todo negócio começa com um sonho, mas a base de sustentação é outra coisa. O que exatamente compõe essa base de sustentação que os materiais revelam? A base de sustentação é a desromantização do dia a dia corporativo. É muito comum focar apenas na ousadia do fundador, na paixão. Mas a documentação deixa claríssimo que o alicerce do Estúdio Corpus é uma rede de apoio invisível para quem apenas frequenta o espaço. Uma rede de bastidores, digamos assim. Isso. O sucesso, especialmente em um setor com taxas de mortalidade empresarial tão altas quanto o fitness, exige suporte contábil impecável, orientação jurídica preventiva e um planejamento bancário de longo prazo. Claro, leva muito tempo para construir essa margem de segurança. Exatamente. O que vemos brilhando nesta celebração de 2 anos é apenas a ponta do iceberg. A parte submersa é feita de planilhas de risco, cálculos de fluxo de caixa e muita resiliência estrutural. Isso faz todo sentido. Não adianta ter paixão se a conta de luz não fecha no final do mês. Mas o que me impressionou muito nos materiais foi como esse planejamento financeiro e estrutural deságua em uma metodologia de atendimento muito contraintuitiva para o mercado padrão. Contraintuitiva em que sentido? Tem uma peça de comunicação deles que vai direto na ferida de quem, francamente, odeia malhar. O texto diz assim, e eu cito, "Você não se sente bem em uma academia cheia. A gente entende." Essa frase é muito poderosa. Demais. Isso me parece ir totalmente na contramão daquela lógica das grandes redes que lucram justamente vendendo planos anuais baratos para milhares de pessoas, torcendo secretamente para que a maioria nunca apareça. Essa sua observação é fundamental para a nossa análise. O que estamos vendo aí é um posicionamento de mercado brilhante que ataca um fenômeno conhecido na psicologia como intimidação de academia. Aquele medo de ser julgado enquanto tenta descobrir como uma máquina funciona? Perfeito. Para muitas pessoas, o ambiente de treino tradicional é hostil, superlotado e gera muita ansiedade. Ao verbalizar o famoso "a gente entende", o Estúdio Corpus não está apenas sendo simpático na propaganda. Eles estão definindo o terreno onde vão atuar. Estão delineando todo o seu modelo de negócios. Eles não vendem acesso a máquinas de peso. Eles vendem um refúgio focado na experiência do usuário. E isso nos leva diretamente ao primeiro grande pilar da metodologia deles. Que é a extrema personalização dos exercícios. Exato. O estúdio opera com a premissa de que cada corpo é único, cada metabolismo e cada biotipo responde de forma diferente aos estímulos, seja o objetivo final o emagrecimento ou o fortalecimento. E os materiais em vídeo ilustram isso maravilhosamente bem na prática. Tem um registro da professora Yara explicando a ciência por trás de um treino de pernas. E não é só falar para fazer força, né? De jeito nenhum. Não é aquela instrução genérica de apenas levanta-se peso e faz 3 séries de 10. Ela detalha que, por envolverem grupos musculares muito grandes, os exercícios de membros inferiores exigem um gasto energético altíssimo do corpo. O que tem um impacto metabólico enorme. Sim, ela explica que isso acelera o metabolismo basal e potencializa a queima de calorias, ajudando quem busca o emagrecimento de uma forma muito bem estruturada. Achei fantástico porque traduz a biomecânica chata para uma linguagem que faz a pessoa entender o porquê daquele esforço todo. A clareza educa e engaja o aluno. Quando a pessoa entende o mecanismo, a adesão ao treino aumenta muito. Mas, para sustentar esse nível de acompanhamento e garantir esses resultados, entra o segundo pilar, que, do ponto de vista estratégico, é o grande diferencial competitivo do espaço. A equipe multidisciplinar. Isso mesmo. Analisando as imagens dos bastidores que recebemos, fica evidente que a entrega de saúde vai muito, mas muito além do profissional de educação física contando repetições. É um pacote completo.
Vemos profissionais de nutrição e de fisioterapia atuando no mesmo ecossistema, o que é raro. Há inclusive imagens muito claras de sessões de liberação miofacial sendo realizadas ali mesmo, na estrutura do corpus. Pausa rápida para quem na nossa audiência talvez não seja da área da saúde. O que exatamente é essa liberação miofacial e por que ter isso dentro do estúdio muda o jogo para quem está treinando? Boa pergunta. Para simplificar bastante, imagine que os nossos músculos são envolvidos por uma película muito resistente, quase como um plástico filme, chamada fáscia. Certo, uma película em volta do músculo. Trabalho ou até o cansaço do dia a dia, essa película cria pontos de tensão, como se fossem nós em um elástico. A liberação miofacial é uma técnica manual que desfaz esses nós. Aquela massagem que dói um pouco, mas alivia muito depois. Exato. Ela devolve a mobilidade e alivia dores profundas. O grande trunfo de negócios aqui é preventivo. Sabe qual é a maior causa de evasão de iniciantes nas primeiras semanas? Imagino que seja a dor de não conseguir andar no dia seguinte. Exatamente. A dor muscular tardia intensa ou o medo de lesões. Ao integrar a fisioterapia e a nutrição no mesmo ambiente em que o treino acontece, o Estúdio Corpus elimina a necessidade de o aluno buscar soluções espalhadas pela cidade inteira. A recuperação e o cuidado acontecem no mesmo lugar em que o desgaste foi gerado. É um ciclo de cuidado totalmente fechado. Isso resolve um problema logístico gigantesco na vida corrida que todo mundo leva hoje. E tudo isso parece ser amarrado pelo terceiro pilar da metodologia deles, que, confesso, é a parte que achei mais tocante nas fontes. O propósito de vida. Exato. Tem um discurso do professor Diego Duarte nos arquivos que é de uma sinceridade muito rara no meio corporativo. Ele afirma com todas as letras que o propósito dele é impactar positivamente a vida e a saúde das pessoas através do exercício físico. É uma declaração muito forte. E ele ainda vai além. Ele agradece a confiança dos alunos por entregarem a ele o bem mais precioso que possuem, que é a saúde. Quando a liderança enxerga o serviço não como uma simples transação financeira de mensalidade, mas como uma responsabilidade de vida, imagino que o clima do ambiente mude drasticamente, certo? Muda de forma profunda e sistêmica. Essa mentalidade destrói aquela frieza transacional típica das academias de rede. Sabe aquele clima de pago, coloco o fone de ouvido, malho e vou embora sem falar com ninguém? Clássico. Todo mundo de cara fechada. O Corpus quebra isso criando uma cultura de intimidade. Mas isso levanta uma questão essencial de comportamento humano. A disciplina física exige confronto diário com o desconforto. Como manter a adesão em um ambiente que precisa cobrar resultados difíceis, que faz você suar e sentir dor, mas que ao mesmo tempo se propõe a ser super acolhedor? É um paradoxo. Sim! E pelos materiais analisados, a ferramenta de coesão que a equipe do Corpus utiliza de forma magistral para resolver esse paradoxo é o humor. Nossa, é verdade? E tem um conteúdo nas redes sociais da equipe de personagens que exemplifica isso perfeitamente. É um vídeo curto, bem naquele formato de tendência de internet. Aquele das confissões. Esse mesmo. Onde eles assumem aqueles pequenos crimes que todo aluno, no fundo, sempre desconfia que o personal comete. O professor admite com um sorriso enorme no rosto que vai contar as repetições errado de propósito só para forçar mais algumas. Quem nunca passou por isso? Pois é. Ou então confessa que vai aproveitar aquele momento de distração da pessoa para aumentar um pezinho na máquina de forma bem furtiva. E chega ao ponto de admitir que, na hora de montar a ficha de treino, escolhe justamente os movimentos que a pessoa mais detesta fazer. É muito engraçado. E o vídeo continua com os alunos também, não é? Sim, a resposta vem na mesma moeda. A brincadeira continua com os alunos admitindo que vão fingir exaustão e reclamar horrores até quando o exercício estiver leve. E o que é valioso nessa brincadeira toda não é apenas a risada pela risada. É o que ela revela sobre a segurança psicológica daquele ambiente. Para que seja possível fazer piadas envolvendo exaustão em esforço físico sem gerar atrito ou raiva, é necessário um nível de confiança altíssimo entre as partes. Sem dúvida. Esse humor quebra a relação vertical e engessada de autoridade. Acaba aquela imagem do mestre intocável cobrando o aprendiz sofredor.
Demonstra que a equipe conhece as fraquezas, as manias e até as pequenas fugas mentais que o nosso cérebro cria para evitar a dor do treino. A barreira comercial desaparece completamente aí. Exato. Transforma-se em uma parceria de trincheira. É como se ambos estivessem juntos, rindo do próprio desconforto, que é absolutamente necessário para a evolução física acontecer. E essa ideia de parceria nas trincheiras nos leva diretamente para a infraestrutura física que permite que toda essa mágica aconteça. E aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo por um minuto. Vá em frente. As imagens da estrutura que constam nos documentos são de cair o queixo. O estúdio fica em um endereço bastante prestigiado, lá na Avenida Rodolfo José Pinho, número 293, no bairro Itanhangá Parque. Uma localização excelente. Privilegiada. A fachada azul é super imponente, as janelas de vidro trazem uma luz natural lindíssima para o salão, por dentro é tudo impecável. Vemos esteiras novinhas da marca Matrix, um maquinário super robusto da Vitali, os racks de peso organizados de forma quase metódica, Tudo no seu devido lugar. até um espaldar de madeira super elegante para treinos em suspensão eles têm. A dúvida que fica para quem olha de fora é a seguinte: ter equipamentos caros e um endereço bonito não os torna apenas mais um espaço premium inacessível. O que diferencia essa estrutura física de uma simples ostentação de capital? Essa é uma provocação excelente. Investir pesado em maquinário de ponta e em um espaço visualmente muito atraente pode, à primeira vista, parecer apenas luxo ou exclusividade estética. No jargão dos negócios, bons equipamentos são, no fim das contas, uma commodity. Explica melhor. Quer dizer que qualquer concorrente com capital suficiente pode ir lá e comprar exatamente as mesmas esteiras da Matrix. O dinheiro resolve isso. No entanto, o diferencial do Estúdio Corpus é como eles utilizam essa estrutura a favor da experiência do usuário e da famosa retenção. Ah, entendi. A máquina não é o fim, é o meio. Exatamente. Uma máquina robusta que não quebra significa que o aluno não terá seu treino frustrado por manutenção constante. Um ambiente claro, limpo e organizado comunica respeito pelo tempo da pessoa. A infraestrutura de excelência não é uma ostentação em si mesma. É uma ferramenta. É uma ferramenta silenciosa que remove as pequenas frustrações diárias, aquelas coisinhas chatas que costumam minar a motivação das pessoas a longo prazo. O corpo do negócio pode ser a tecnologia de ponta, mas a alma verdadeira está nas comunicações. Perfeito. A estrutura física de primeira linha apenas garante que nada atrapalhe o acolhimento. E por falar em comunicação e acolhimento, o mapeamento dos canais digitais deles revela algo fascinante. O estúdio físico se estende perfeitamente para o ambiente virtual. Você se refere aos grupos de mensagem? Sim, há registros de um grupo de WhatsApp muito ativo chamado Team Corpus, que atua basicamente como a linha de frente desse acolhimento. Logo na entrada do grupo, os novatos recebem uma mensagem extremamente clara que diz: "Sinta-se em casa, estamos juntos nessa jornada." E o mais interessante é que não é um robô de atendimento disparando essas mensagens frias. Exatamente, é tudo muito orgânico. O canal reúne toda a rede de suporte. Betânia, Diego, Douglas, Neide, Preta. É um acesso direto. Professores, fisioterapeutas e nutricionistas, todos acessíveis num clique. Como especialista em dinâmica de grupos, como você avalia o impacto de um simples grupo de mensagens no engajamento geral? O impacto é monumental no processo de integração. É o que no mundo corporativo chamamos de onboarding. O momento de maior vulnerabilidade psicológica para quem decide mudar os hábitos de vida é sempre a primeira semana. É quando a pessoa se sente mais perdida, né? Completamente perdida. A ansiedade de não saber usar os aparelhos direito ou de se sentir deslocado, achando que todo mundo ali está olhando para você, é gigantesca. É a intimidação voltando a aparecer. Exato! Quando o estúdio cria um canal digital que é direto, humano e imediato, ele dissolve essa barreira na hora. É a extensão digital do conceito de família corpus. O cuidado não termina quando a pessoa passa pela catraca de saída e vai para casa. Ele vai junto no bolso. Ele continua presente, na palma da mão, garantindo que o indivíduo não se sinta abandonado naqueles dias de desmotivação, onde a vontade de falta é imensa. É um antídoto poderosíssimo contra a evasão. E é exatamente essa construção diária, tanto no físico quanto no digital,
dessa comunidade que culmina no grande evento que motivou essa nossa análise profunda hoje. A celebração histórica de 2 anos de vida. O grande marco do Corpus. O impressionante é notar pelos documentos que esse aniversário não está sendo tratado como uma desculpa trivial para fazer promoções agressivas ou bater metas de vendas de novos pacotes. Longe disso. A abordagem é completamente relacional. A sensação que passa é de um verdadeiro ritual de reconhecimento. É a validação material da família Corpus, juntando ali a equipe técnica, os parceiros, os colaboradores e, claro, os grandes protagonistas, os alunos. E preciso dizer, a estratégia de mobilização para essa festa foi digna de uma grande agência de comunicação. Totalmente. A estratégia de antecipação e de marketing interno foi executada com precisão cirúrgica. Nos registros do grupo de comunicação no WhatsApp, observamos uma contagem regressiva, gerando um mistério muito inteligente dias antes. Aquelas mensagens cifradas criando expectativa. Isso. Eram mensagens acompanhadas de artes bem elaboradas com as cores da marca, destacando o azul e os tons dourados, dizendo coisas bem provocativas como faltam 3 dias, domingo você vai entender. Fica impossível não querer saber o que vai acontecer. Do ponto de vista de comportamento de massa, isso ativa instantaneamente o gatilho da curiosidade e transforma um público de espectadores passivos em participantes ansiosos por um acontecimento coletivo. E quando o convite oficial finalmente saiu no grupo, ele entregou absolutamente tudo o que prometeu. A grande festa principal ficou marcada para o dia 11 de abril. E olha, o formato do evento quebrou todas as minhas expectativas sobre como uma academia de ginástica comemora um aniversário. Foge totalmente do padrão, né? Muito. Não é aquele clássico treino coletivo puxado num sábado de manhã no parque, seguido de uma rodada de suco verde. A proposta deles é um evento de dia inteiro, das 10 da manhã às 5 da tarde. E o destaque gastronômico da festa. Um churrasco tradicionalíssimo, com direito a costela de chão, chopp gelado e bebida à vontade para o pessoal. Isso me parece uma quebra radical do estereótipo fitness. E é uma quebra extremamente intencional e muito sofisticada do ponto de vista sociológico. Sério? Como assim? A escolha específica de uma autêntica costela de chão não é por acaso ou apenas por sabor. É um prato que leva horas para ficar pronto. Ele exige paciência e força as pessoas a reduzirem o ritmo acelerado. Exige que elas sentem juntas ao redor do fogo, esperem e conversem. Uau, faz todo sentido. Remete às tradições mais antigas de celebração em família aqui no Brasil. A oferecer um ambiente com comida farta e chopp num domingo, o Estúdio Corpus comunica de forma não verbal uma mensagem muito poderosa. A de que dá para viver bem sem radicalismo. Exatamente. Comunica que a vida saudável não é feita de restrições punitivas o tempo todo, mas sim de equilíbrio ao longo prazo. Se de segunda a sexta o espaço é estritamente dedicado ao suor, à superação e à disciplina rígida, aquele domingo 11 de abril é o espaço seguro para celebrar a alegria de viver. É a recompensa pelo trabalho duro. É isso, e fortalece laços humanos que nenhuma sessão de levantamento de peso, de forma isolada, conseguiria criar. Brilhante. E tem mais. Eles pensaram na logística completa de todo mundo para garantir que essa família realmente pudesse estar presente em peso. O local escolhido para o evento tem uma infraestrutura formidável para sustentar essas 7 horas de festa. É um evento grandioso. Para embalar o churrasco, haverá música ao vivo com a dupla sertaneja Lucas e Duane, garantindo a forte tradição local da região e também uma pegada de samba e pagode com o talento do Daran Júnior. Mas a sacada de mestre, na minha humilde opinião, foi a escolha das instalações do espaço. O foco nas famílias, certo? Exato. O local terá piscina, quadra de areia, campo de futebol e, o mais importante, um playground com recreador exclusivo para as crianças. Ou seja, acabou aquela desculpa clássica de não posso ir porque não tenho com quem deixar os meus filhos. Removeram a objeção final. Perfeito. Quem treina no Corpus sabe que, no domingo, os filhos estarão super seguros e se divertindo com o recreador, permitindo que os adultos relaxem, conversem e aproveitem de verdade. É a unificação perfeita da vida pessoal com a comunidade do estúdio.
Ao condensarmos todos esses dados, as narrativas e as estratégias que dissecamos hoje, a grande conclusão sobre a vitória do Estúdio Corpus se torna cristalina para quem está acompanhando nossa análise. O sucesso estrondoso não ocorreu simplesmente porque eles possuem a melhor esteira da cidade. Definitivamente não é sobre o hardware. Ocupar um espaço de destaque no concorrido mercado de saúde exige entender que equipamentos novos e paredes pintadas são fáceis de copiar com dinheiro. O que eles construíram e que se tornou a sua grande barreira intransponível de proteção contra a concorrência foi um modelo de negócios ancorado puramente na empatia. E isso não dá para comprar na loja. Não dá. Eles vendem um planejamento inteligente que previne lesões, uma atenção individualizada que cura a insegurança dos iniciantes, uma visão integrada de saúde que junta exercício, fisioterapia e nutrição. E coroa absolutamente tudo isso com um inabalável senso de pertencimento. É a famosa família Corpus em ação. É a prova documental incontestável de que uma visão apaixonada de um jovem do interior de Minas Gerais, quando aplicada com extremo rigor técnico e acompanhada de um calor humano genuíno, tem o poder real de alterar rotinas e transformar vidas profundamente. Deixamos aqui o nosso reconhecimento e os parabéns oficiais por esses 2 anos de impacto imensurável do Estúdio Corpus na vida da sua comunidade. Faço das suas palavras as minhas, sem dúvida um grande brinde a esses 2 anos da família Corpus e que venham muitos outros. E para amarrar todo esse conteúdo incrível que exploramos, existe uma aplicação muito prática para a nossa audiência que está nos acompanhando hoje. Se existe um grande objetivo no horizonte, seja melhorar o condicionamento físico, passar em um concurso difícil, dar um salto na carreira corporativa ou até mesmo abrir a própria empresa como o Diego e a Betânia fizeram, a lição central que fica é clara. Tentar resolver tudo na base da força de vontade solitária é o caminho mais rápido e certeiro para a exaustão. O isolamento não sustenta grandes metas. Exato. A virada de chave acontece no exato momento em que se constrói ou se encontra um ecossistema ao redor daquela meta. É vital encontrar profissionais engajados e, principalmente, uma rede de apoio que compreenda as dificuldades do processo. É essa tribo que segura a barra firme nos dias ruins e que tem lugar garantido para compartilhar a celebração e talvez uma boa costela de chão bem assada, quando a merecida vitória finalmente chega. Perfeito. E para encerrarmos a nossa exploração das fontes de hoje, gostaria de deixar uma reflexão no ar para ser digerida ao longo do dia por todos nós. Nós acabamos de investigar detalhadamente como um local que exige esforço físico extremo, disciplina militar e desconforto conseguiu se posicionar no coração das pessoas como um lar acolhedor. E fizeram isso puramente ao modificar a maneira de escutar, integrar e cuidar dos indivíduos. O pensamento que deve ecoar nas nossas mentes é o seguinte: ao olhar para os diferentes ecossistemas que compõem as nossas rotinas diárias, os escritórios onde trabalhamos, as instituições de ensino que frequentamos, os projetos nos quais atuamos, quais seriam os resultados práticos se esses locais ousassem aplicar essa mesma intensidade de cuidado humano genuíno? O que aconteceria se substituíssemos as relações estritamente transacionais do dia a dia por uma verdadeira e profunda construção de comunidade? Fica o nosso convite para essa observação e para essa mudança de postura. Um excelente dia a todos!